respirando lenta e profundamente. Mais uma vez. E assim liguemo-nos ao nosso mentor individual, este companheiro de todas as horas. Saudemos as equipes de higienização e proteção de ambientes, Itaporã, Brogotá e os índios, Princesa Isabel e os negros, Suamia e os filhos do deserto. Pedimos a esta equipe, se necessário for, dê mais um repasse neste ambiente, deixando bem preparado. Saudemos a Maria de Betânia, patrona desta casa. Liguemo-nos aos veneráveis e suas fraternidades, Edgar Armon, Dr. Bezerra de Menezes, Ramatiz, Razin, Hilarion e Emmanuel. Saudamos a todos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Saudemos a Ricardo e os cavalheiros pedindo ajuda e proteção. Saudemos a Ismael, o anjo tutelar de nossa pátria. Saudemos a Maria de Magdala, junto dela a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Saudemos a Jesus, o nosso Mestre, e elevando nosso pensamento ao Pai, vamos com a prece cantada. Seja feita a vossa vontade, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que vosso amor vela por mim, e seja feito assim, Pai, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que vosso amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de
assim seja, graças a Deus. Então, agora nós vamos envolvendo com muito amor o Fernando para a palestra desta noite. Boa palestra. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente na noite de hoje. Eu sou o Fernando. Eu vou dividindo o que eu sinto, o que eu sei e o que eu entendo pela vida, com um olhar na doutrina espírita, e eu vou compartilhando isso. Longe de mim ser um profundo conhecedor, mas eu posso afirmar para vocês que eu sou um profundo sentidor. Eu sinto e procuro levar a vida sentindo, que eu acho que é muito importante nós sentirmos. Algumas pessoas fogem do sentir. Eu sou uma pessoa que eu mergulho no sentir. Porque para mim faz todo sentido, para minha caminhada, eu me conhecer. Eu saber quem eu sou. Como eu ajo e reajo. O que pega em mim e o que não. O que ainda é essencial eu trabalhar. E o que eu sinto que já fluiu. Então, na noite de hoje, eu não trago receita de como processar uma reforma íntima. Mas eu vou compartilhar com vocês como eu vejo isso. Nós vamos falar da reforma íntima do julgamento à compreensão. Não é do julgamento do outro, que muitas vezes é a primeira coisa que a gente pensa, eu julgo muito. Mas é do julgamento a meu respeito. Como nós nos vemos, como nós entendemos aquilo que nós sentimos. Como nós reagimos baseado naquilo que nós sentimos. Quando vem aquele sentimento, como eu reajo perante a vida? Como que eu reajo perante a situação? Está sempre olhando para isso, para esses nossos movimentos, vai nos dizendo muito de quem nós somos. Daquilo que nós precisamos dar mais atenção no nosso dia, na nossa vida. Para que nós, quando sairmos daqui, desse planeta encarnado, porque nós vamos continuar nas redondezas, mas em outro plano, quando eu deixar esse corpo físico, o quanto eu levo comigo? O que eu levo comigo? O tema reforma íntima nas casas espíritas, ele é um tema bastante recorrente. E assim, é um tema espinhento, espinhoso, né? Porque é difícil para danar, frustrante muitas vezes, porque nós nos deparamos com uma repetição de comportamentos e sentimentos que nós não conseguimos efetivamente mudar isso. E nos gera, muitas vezes, até frustração. Nós vamos na casa espírita, nós tomamos passe, nós tomamos água fluidificada,
mas parece que eu saio mesmo, e faz 10 anos, e faz 20 anos, eu já li o Evangelho 3 vezes, eu já li todos os livros, e aquele comportamento que eu gostaria de tanto mudar, eu não consigo mudar. E daí nós vamos para um outro lado, que é achar que tudo está relacionado ao espírito. Nós estamos numa casa espírita, nós estudamos a doutrina espírita, é natural que nós nos conectemos com essa parte da história. Eu vivo isso porque vem de vidas passadas. Eu sou assim porque eu devo ter sido assado lá atrás. Estou deixando os temas bastante abstratos para que cada um faça as conexões. Mas vamos lá. Hoje eu sou uma pessoa bastante autoritária. Provavelmente eu devo ter sido um soldado romano lá atrás. E aí a gente responde a primeira pergunta: por que eu sou assim? Só que isso cala em nós. E isso não cria um movimento de mudança, e só de conformidade. Eu sou assim por conta disso. Mas nós precisamos mudar. Olhar para dentro de nós de uma outra maneira. Olhar para os nossos sentimentos. O que faz com que eu seja uma pessoa violenta, autoritária, invejosa, gananciosa, ansiosa? Qual é o sentimento que está por trás disso? Porque é olhando para os sentimentos que nós vamos poder tomar uma atitude adulta perante aqueles nossos comportamentos. É compreendendo a origem e a raiz de cada um deles que faz com que nós tomemos algumas ações na nossa vida. Sem olhar para os sentimentos, a reforma íntima, ela fica muito complicada. Porque nós não estamos reformando o espírito abstrato. Nós estamos reformando o ser vivo, esse aqui em carne e osso, encarnado. O que tem filho, marido, esposa, companheiro, companheira, chefe, vizinho, cunhado, cunhada, sobrinhos. É desse que nós estamos falando. Eu não estou falando do espírito, quem é o espírito Fernando, não. Eu tenho que olhar para os meus sentimentos que eu compartilho com a minha esposa, que eu compartilho com a minha filha, que eu compartilho com as pessoas que estão ao meu redor. E qual é o impacto disso na vida delas? E isso muitas vezes está relacionado, muitos comportamentos nossos estão relacionados ao nosso emocional. Como nós fomos constituídos nessa encarnação. Como que o nosso emocional foi constituído? Às vezes nós ainda, quem toma a frente de muitas ações nossas é uma criança ferida. Todo mundo já deve ter ouvido a respeito, olha para a sua criança, essa criança está ferida. Essa criança, ela foi abandonada. Não no sentido do abandono sem pai, sem mãe. Agora nós vamos olhar com o ponto de vista da criança. Aquela criança que esteve no meio de uma disputa de pai e mãe, onde o pai puxava daqui e falava mal da mãe, a mãe puxava de lá e falava mal do pai. Qual é o impacto disso na vida emocional, na constituição emocional de uma pessoa? Para depois, na vida adulta, a gente falar que é espírito, é uma questão emocional. E que nós precisamos olhar.
essa criança, ela chega na vida adulta com questões que o adulto não consegue tratar como adulto. Ele trata como a criança ferida, insegura, que tinha uma insegurança. Do ponto de vista da criança, que não foi atendida a atenção necessária, e agora não estamos julgando pais e mães, porque eu sou pai e nem sempre a gente tem o tempo necessário, mas do ponto de vista da criança, ela pode ter se sentido abandonada. E daí ela tem um problema de autoconfiança lá na frente. Não só da violência doméstica que nós estamos falando, dos casos mais agudos. Esses, então, pior ainda. Mas nós estamos falando dessas coisas corriqueiras do dia a dia. Aquela criança que, para ela ser vista pela família, ela tinha que concorrer com o irmão, ou ela tinha que ser a boazinha sempre. Ela tinha que sempre falar sim, porque se ela falasse um não, ela ficava com o sentimento de que ela não seria amada, vista. Então essa pessoa chega na vida adulta também tendo que fazer todos os gostos e satisfazer um monte de gente para poder ser amada, para poder ser vista. Ela ainda carrega isso com ela. Esses dias eu estava, agora eu vou compartilhar com vocês uma história minha. Eu estava essa semana na minha casa, e isso me veio assim no meu corpo. Tem coisa que vem no corpo da gente, a gente sente. Eu estava na minha casa fazendo as tarefas domésticas que eu compartilho com a minha esposa. Essa é a minha função de homem adulto, não é? Compartilhar dividir as tarefas da casa. Eu estou lá. Daí me veio um sentimento de quando eu era menino, bem criança, e que a minha mãe, nasceu meu irmão, 7 anos de diferença de mim, quase 8, e ele era bastante doentinho. Então eu, com 8 anos quase, com a mãe sempre para mim, ela foi cuidar do meu irmão. E daí ele vivia internado, coisa do tal, problema respiratório, e eu era aquele menino que, para ser visto, eu cuidava da casa. E eu me vi ali, hoje, no meu dia adulto, eu me vi esperando a recompensa da mamãe. Agora, se eu não tivesse consciência disso, a hora que a minha esposa chegasse e ela não falasse para mim, nossa, que bonitinho, você cuidou, eu ia me sentir profundamente ofendido, possivelmente. Eu ia me sentir o quê? Abandonado. Eu ia me sentir descuidado. E daí nós poderíamos entrar numa rota de colisão, numa relação de adultos que quem está tomando a frente é a criança. Compreende? Não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com o obsessor, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com o meu emocional. Então, por isso da importância, eu estou compartilhando com vocês para trazer a importância do emocional no processo de reforma íntima. A importância disso. Joana de Ângeles traz, através de Divaldo Franco, alguns livros que ela trata de psicologia. Então ela fala de Carl Jung, ela fala de outros. E nessa obra, ela fala do quanto o ser, o espírito, ainda replica, vamos colocar assim, comportamentos de seus ancestrais. Daqueles, de toda a egrégora espiritual, familiar, que ele faz parte. Então, às vezes, eu sou violento, que é um sentimento que eu quero reformar na minha reforma íntima, e eu não consigo porque eu ainda estou reproduzindo o comportamento de todos os homens da minha família. Olhar para a nossa história, da nossa família, também
é um processo extremamente importante para nós compreendermos quem nós somos. Se não estamos repetindo processos. Às vezes eu olho para a história da minha família, olho para todas as ancestrais femininas e vejo que todas elas tiveram problema com o marido. E daí, na vida atual, eu tenho uma dificuldade imensa de me relacionar com homens. E não no sentido de interesse homoafetivo, não é isso. Ou de heteronormatividade, não é disso que eu estou falando. De me relacionar com a outra pessoa. Porque eu estou olhando para trás e estou seguindo em amor a elas, eu não me relaciono. Porque a história pregressa é terrível nesse sentido. Tem a ver com karma? Não. Tem a ver com obsessão? Também não. Mas tem a ver com sentimentos. Tem a ver com emaranhamentos familiares. Nós, espíritas, somos incentivados, vamos colocar dessa maneira, por Kardec, a abrir os nossos horizontes em todas as direções para trazer uma fé consciente, para compreender a nossa essência enquanto espíritos, enquanto seres. Então vamos abrir os nossos horizontes em todas as direções. Vamos buscar material. No dia de hoje, está tudo tão simples. A gente entra no YouTube, tem psicólogos falando de várias frentes, de várias formações. Tem espíritas falando, tem uma série de coisas para nos trazer ferramentas para que nós possamos executar esse processo de autoconhecimento. Porque Kardec nos fala que a reforma íntima está embasada no autoconhecimento. Agora, se eu crio ou desenvolvo em mim só o julgamento, só o chicote a respeito de mim mesmo, amai o outro como amas a si mesmo. Primeiro nós temos que nos amar do jeito que nós somos. Nós não podemos ser o nosso carrasco. Achar que nós somos os piores do mundo. E olha que agora nós vivemos num tempo de muita exposição da comparação. As redes sociais nos trazem isso a toda hora. Todo mundo é feliz lá, ninguém tem problema. Só eu que tenho dificuldade no mundo. Eu vou conversar com meus irmãos, todo mundo está bem. Eu vou conversar com as pessoas no corredor da casa espírita, todo mundo é perfeito. Será que nós somos tão perfeitos assim? Todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades. Todos nós temos necessidades. Então, nos colocarmos na vala do pior, não é amar a si mesmo. Essa é a parte do julgamento. Nós entramos no processo de reforma íntima julgando pesadamente quem nós somos. Agora, quando nós conhecemos um pouco mais de nós mesmos, nós vamos humanizando a nós mesmos. Quantos de nós têm problemas difíceis com pai, mãe? Muitos de nós temos. Aqui entra duas coisas. Primeiro, aquela criança que hoje habita em nós, ela não está se contentando com o adulto que nós somos, e daí ela ainda está esperando receber do pai e da mãe. Sabe aquele lance de estar limpando a casa para receber a atenção do pai e da mãe? É muito disso. Ser o bonzinho para a mamãe. Só que na fase adulta, quem acolhe a nossa criança somos nós mesmos. Nós somos os adultos, e agora quem cuida daquela criança somos nós. Então nós precisamos acolhê-la e passar segurança para ela de que nós estamos no controle.
Nós estamos na rédea e não deixá-la tomar a frente a toda hora. Então tem sempre essa criança que espera sempre receber mais dos nossos pais. E daí tem aqueles que têm dificuldade com o pai, com a mãe. Ah, mas lá está aquela pessoa que no passado, em outras vidas, eu prejudiquei ou me prejudicou. Daí a gente já leva muito para esse lado. Um exercício muito importante nessa situação é a gente pegar o nosso pai e a nossa mãe e olhar para eles como o portador do CPF deles. Não como o pai e como a mãe. Olhar para cada um deles no CPF, pessoa física, de verdade. E daí nós vamos enxergar que eles são falhos assim como nós. Que eles só deram para nós, se hoje a gente ainda acha que faltou alguma coisa, eles só deram para nós o que eles receberam e o que eles tinham para dar. Não foi falta de amor, não foi falta de atenção. Só deram simplesmente o que receberam. Nós temos que humanizá-los, ao invés de simplesmente ou jogar na culpa do espírito, das nossas histórias pregressas, ou simplesmente manter a rusga para sempre e perpetuar todo um processo. A gente não sabe efetivamente se era um inimigo do passado ou não, a gente não sabe. Mas o que a gente pode saber hoje e fazer essa reforma desse sentimento é a gente dar humanidade aos nossos pais e agradecer eles pelo simples dom da vida. O simples fato de ter nos dado a vida já é o bastante, ou já deveria ser o bastante para nós, mas não é, e eu sei disso. Não é. Mas a partir do momento que eu humanizo, eu começo a cicatrizar isso dentro de mim. Eu começo a compreender quem eram os meus pais, pessoa física. De onde eles vieram? Qual foi a história de vida deles? Eles tinham para me dar? Qual era a história do que o meu pai também poderia estar repetindo? Ah, meu pai era tão severo. Olha para o teu avô. Olha para os teus tios-avós. Olha para o seu bisavô. Vai olhando para trás. Tenta se conectar com eles. Tenta se conectar com eles, que a gente vai encontrar bastante respostas para as nossas dores atuais lá. Olha para a nossa mãe, que nós cobramos tanto ainda, esperamos tanto dela. Como é que foi a vida dessa mulher? Da dona do CPF. Da dona do CPF. Como é que foi? E trazer isso para dentro. Trazer isso em forma de compreensão. Aí eu saio do julgamento e vou para a compreensão. É um alívio danado. É um alívio danado. E aqui eu estou compartilhando com vocês essas minhas experiências, porque para mim foi um alívio danado humanizar os meus pais. Humanizar os meus pais foi um alívio muito grande de um monte de coisa que trazia comigo. No meu processo de autoconhecimento. No meu processo de ressignificação de sentimentos. Está tudo, é obra pronta? Imagina. Não, não é. E por isso nós vamos reencarnar mais umas centenas de vezes ou milhares de vezes, até transformar esse espírito em um espírito mais evoluído, um pouco mais de luz. Por enquanto a gente ainda tem que lidar com o que a gente é. E olha que um querido mentor espiritual sempre fala, você fala muito para mim. Tem sombras? Muita. Mas tem muito mais potencialidade do que sombra. Muito mais.
nós somos muito mais potentes do que nós cremos. Nós temos muito mais coisas boas em nós do que meia dúzia de sentimentos que nos atropelam. Ele sempre fala, vocês já conseguem amar. Todos nós aqui conseguimos amar. Já é uma evolução gigantesca. Conseguimos amar todo mundo? Não. Mas a gente já consegue amar uma meia dúzia de pessoas. Então significa que o sentimento já mora em nós. Aí é um processo só de cultivar. Mas ele está aqui. Já não é mais uma simples sementinha. Ele já nasceu, já floresceu e já deu algumas meia dúzias de frutos. Pode ser que a gente gostaria, quando nós lemos o Evangelho, lemos o homem de bem, lemos aquela parte da caridade, né? Às vezes a gente entra ali num sentimento de eu acho que eu estou longe disso aqui tudo. E daí bate um desânimo na gente, né? Que, ai meu Deus, não vou para o nosso lar. Não vou para o nosso lar. Mas só que o sentimento está aqui. Se um dia, lá atrás, nós não conseguimos amar, de nenhuma maneira, hoje a gente consegue. Então está aqui uma potencialidade. Pode ser que eu não consiga fazer a caridade para todo mundo que eu gostaria de fazer, ou que o meu ego gostaria que eu fizesse. Mas eu já faço caridade para uma meia dúzia de pessoas sincera, sem ela me pedir. Quando eu percebo que alguém está necessitado, já vem um sentimento dentro de mim, um incômodo, que eu não consigo virar as costas, e eu vou lá e auxilio. Seja quem for. Seja quem for. Uma pessoa que está passando por uma dificuldade momentânea ali, e você não consegue se conformar e não auxiliar. Sabe aquelas pessoas que ficam na porta da padaria, pedindo ali? Ou aquelas pessoas que ficam ali na porta do metrô? Sabe, às vezes você passa por um monte delas, mas tem uma hora que você olha para uma pessoa e você fala, e daí você volta. Esse já é o sentimento da caridade que está dentro de você, que já está dentro de mim. Então eu já ressignifiquei isso. Não é tudo que o meu ego gostaria de ser. Até para eu compartilhar com os meus irmãos nas nossas reuniões espíritas. Mas já é o sentimento aí dentro. Um dia nós ressignificamos eles. Então olha só, olha as nossas potencialidades. Nós já perdoamos todo mundo que a gente gostaria? Não. Mas já perdoamos um monte de gente. Então tudo isso nós precisamos também colocar na balança no momento de colocar o chicote na mão e me julgar porque eu ainda não sou o homem de bem do Evangelho. É para lá que eu caminho. Mas ainda não consigo ser tudo aquilo. Mas eu já consegui fazer um monte de coisa. E isso é bastante importante. Então a reforma íntima, ela não passa só pelo espírito e nem passa só pelo julgamento. Ela vai para a compreensão. É lá que nós vamos encontrar paz. Porque a reforma íntima também, ela não é simplesmente para eu ser um espírito melhor quando eu morrer. Para que a hora que eu chegar do outro lado, eu chegue bem, sabe aquela coisa toda. Não, a reforma íntima é para que a gente viva melhor hoje, amanhã. A reforma íntima é compreender aquilo que eu sinto para eu poder viver melhor com a minha mulher, com o meu marido, com o meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, com o meu pai. Então a felicidade não está lá do outro lado, no nosso lar. Está aqui, na nossa casa. Está na nossa casa. Nós temos uma tendência em achar que nós viemos aqui para sofrer.
Não, nós viemos aqui para sentir. E nós viemos aqui para ressignificar. E nós viemos aqui para nos libertar de dores e angústias e sermos felizes. Porque a partir do momento que eu consigo compreender um sentimento que causava tanta destruição no meu lar, por exemplo, e ir modificando ele aos poucos, num processo, a hora que eu conseguir, cada tiquinho que eu amenizo, reflete na minha realidade. Reflete na minha relação com o outro. Reflete no amor. Reflete na compreensão. Às vezes, aquela criança ferida lá de trás, que assumiu um papel de ter que cuidar do relacionamento dos pais, hoje busca relacionamentos que ela também precisa ficar cuidando. Sabe aquela pessoa que vem na nossa vida que exige cuidado o tempo inteiro e a gente está ali dedicado àquilo tudo porque está dentro de nós e aquilo pesa nas nossas costas, a gente já não quer mais aquilo, mas a gente não consegue sair, a gente não consegue mudar, porque está na nossa essência. Se a gente sair daquele, a gente vai arrumar um outro igual. Igualzinho. Porque antes a gente tem que mudar. Porque a gente atrai essas pessoas, atrai esses espíritos também para a nossa vida. Essas situações. E daí a gente fica lutando, esperando deles coisas que eles não têm para dar. Porque o nosso adulto não está em condição de suprir todas as nossas necessidades. A gente fica buscando no outro. A gente vai buscando em todo mundo. E daí, se o nosso companheiro ou a nossa companheira não nos atende, aí começam as brigas. E daí o nosso relacionamento acaba, e daí tudo se deteriora dentro de casa. Mas é por infelicidade? É simplesmente por obsessão? Não, é simplesmente porque eu estou buscando no outro alguma coisa que eu não tenho dentro de mim ainda. E como que eu vou descobrir isso? Me conhecendo. De preferência, terapia. De preferência, terapia. Nós temos uma tendência de ter dificuldade com terapia. Porque criou-se, principalmente nos mais velhos, de que terapia é coisa de maluco. Nós, homens, temos uma dificuldade imensa de fazer terapia. Imensa. Porque é difícil para nós assumir a nossa fragilidade. Porque num processo terapêutico, o primeiro passo é se despir. Despir os seus sentimentos para o outro. E sem se preocupar. Falar as suas verdades. E para nós homens, isso nem sempre é fácil. E daí nós deprimimos, e aí nós ficamos ansiosos, e daí nós ficamos nervosos, agressivos. Então, para nós homens, é importantíssimo considerar o processo terapêutico, que vai nos auxiliar. Vai nos auxiliar a nos entender e a ressignificar, a reformar. Ser um homem reformado, mais consciente, mais leve. E não é para o outro. É outra coisa importante. Nada disso de reforma íntima tem que ser para o outro. Sim, vai impactar o outro, vai de forma positiva. Né? Porque nós vamos transbordar de nós, não só mais aquele ranço nosso, costumeiro. A gente vai começar a transbordar para o outro sentimentos mais leves, emoções mais leves. E daí vai para o outro. Mas o principal objetivo é sempre nós. Porque nós temos que ser felizes de forma individual. Nós chegamos sozinhos e vamos voltar sozinhos. Conhecemos um monte de gente, nos relacionamos pelo meio do caminho. Mas é uma missão individual.
Nós encontramos parceiros e parceiras para ir trocando com a gente. Mas a missão é individualzinha nossa. Não tem outra. Então, sempre pensar em nós, nesse processo. Os processos terapêuticos, tem uma centena deles. Tem terapia com o psicólogo, tem terapia holística. E tudo isso em conjunto com o processo religioso, com o orai e vigiai, com Jesus nos servindo de norte moral. Tudo isso nos levará a ressignificar, a reformar. Então, quando eu me compreendo, chego na sala de passe, tomo um passe e volto para minha casa, esse passe faz sentido energeticamente, porque eu estou trabalhando em tudo isso. Estou comprometido com essa minha mudança. Muito comprometido. Agora, se eu acho que só o passe vai resolver, ele vai me ajudar. Mas ainda vou para casa com aquele vazio, ou com aquele sentimento de repetição sempre repetindo comportamentos. Então, olhar para isso é muito importante. A reforma íntima, embasada também com o autoconhecimento, que usa as ferramentas terapêuticas para lhe auxiliar. Porque eu sou assim. Só que nem todo mundo, e eu compreendo isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, e eu não tenho problema nenhum em falar dos meus sentimentos para ninguém. Então, o processo terapêutico para mim é extremamente simples. Eu chego lá e falo. A minha esposa já é diferente de mim. Ela acha que com ela está tudo bem. E acha que, às vezes, ela poderia se enjoar da terapia, né, do processo terapêutico. Então, para ela, é diferente. Tem pessoas que não gostam de falar, que não querem se expor, que preferem ficar trancadinho com todos os seus sentimentos para dentro de você. Mas só que isso também vai adoecendo, de certa maneira. Lá na frente, quando você não lidou com tudo isso e a carga é pesada, o seu corpo começa a reagir. Vai começar a reagir. Daí é onde vem as doenças autoimunes, as principais, que vão surgindo, doença de pele, doenças estomacais, doenças intestinais, que estão ligadas a tudo que eu prendi, tudo que eu não liberei, tudo que eu carreguei, que eu não precisava carregar, tudo que eu ouvi, engoli, queria falar, mas eu engoli. Eu me aquietei por conta do outro. Também pode ser que eu não falei porque eu não tive coragem. E daí entra o medo. Então o convite é sempre buscar ajuda. Buscar ajuda sempre. Está doendo? Busca ajuda. Busca ajuda de um profissional. Busca ajuda de um amigo. Divida, compartilhe. É bom a gente falar de quem nós somos. Porque falando a gente escuta. A gente ouve. Quando a gente fala assim, olha, eu carrego o sentimento da inveja comigo. Eu tenho inveja de todo mundo. A partir do momento que você diz isso em voz alta para outra pessoa, você toma essa verdade para você. Não mais no lugar da vítima, mas sim no lugar de uma pessoa que quer resolver, de que quer compreender. Dividir com o outro, olha, eu ando extremamente ansioso, sempre fui ansioso, ou estou ansioso agora. O que está acontecendo? O que mudou na minha vida para que essa ansiedade chegasse? Na maioria das vezes, a gente não quer olhar. A gente foge. Mas é importante olhar.
Esse mesmo mentor espiritual, numa palestra em grupo, ele comparou a vida como um grande salão de baile, que todos nós somos convidados a participar. E nós vamos chegando nesse salão. Alguns entram e dançam fluentemente a noite toda, o tempo todo. Outras pessoas dançam um pouco, alguém pisa no pé, elas se recolhem. Outras, elas nem vão para a pista. Elas já vão, pegam aquelas cadeiras que estão ao redor do salão, ali, da pista de dança, sentam ali, e ali elas ficam, estagnadas. E a dança acontecendo. Nós somos convidados a dançar nesse grande salão. É a nossa vida. Nós somos convidados a participar. E se nós estamos nos sentindo naquela cadeirinha, lá naquela luzinha bem fraquinha, no canto do salão de dança, se nós estamos nos sentindo lá, nós precisamos sair desse lugar. E aí é onde entra a ajuda. Vamos buscar ajuda para que nós possamos sair desse lugar e entrar novamente no salão. E só que no salão, na pista de dança, nós não podemos escolher a música que está tocando. Nós vamos dançar a música que estiver tocando, da melhor forma possível. Às vezes nós vamos errar o passo e outras vezes nós vamos acertar. Tem hora que vai estar tocando uma música lenta, bem dramática, melancólica, mas em outros momentos vai estar tocando um axé, e para aquele que prefere o funk, vai estar tocando um funk. E nós temos que dançar nessa intensidade, porque é a nossa vida. Então vamos tentar olhar em que lugar desse salão de baile nós estamos. Aonde nós estamos? Nós estamos na pista de dança, dançando fluentemente, a música que tocar, do jeito que tocar, nós estamos lá dançando, ou nós estamos sentadinhos lá? Eu até vejo a cena, sabe aquele salão de baile, daí tem uma pessoa lá no fundo, sabe aquele cigarro assim já meio apagado, aquela fumacinha, aquelas bitucas, e a pessoa lá, estagnada. Vamos todo mundo para o salão de dança. Dançar essa vida. Fluir. Amar, nós já sabemos amar. Nós percebemos que nós sabemos amar. Nós já percebemos que nós sabemos respeitar. Nós já percebemos que nós somos caridosos. Pode ser que ainda não o suficiente para nós postarmos na nossa conta do Instagram, né, para fazer inveja para os nossos irmãos. Mas a gente já é. A gente já é. A nossa família é aquela que nós precisamos. A nossa família é o bem mais importante que nós temos. E é a que nós precisamos. É ali o nosso maior cuidado. É ali que nós temos que cuidar. E dar o melhor, sempre. Atenção é um bem preciosíssimo. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Deem atenção àqueles que estão ao seu redor. Olhem, retire sempre um tempo do seu tempo para passar com essas pessoas. Se não consegue almoçar e jantar todos os dias, no final de semana faça questão de reunir a família toda ao redor de uma mesa e fazer uma refeição, não para brigar, e não para ficar com aquelas perguntinhas espinhentas, mas sim para confraternizar, mas sim para se amar, assim para ouvir, para olhar nos olhos do outro e ver se ele está com dor. Porque às vezes está aqui, ó, nos nossos olhos, que nós estamos com dor. E acolher. Acolher o outro, sempre. Quantas vezes os nossos filhos passam desapercebidos de nós? Quantas vezes os nossos idosos passam desapercebidos de nós? Quantas vezes? Queremos esquecer, deixar para lá, a gente prefere o celular. Quantas vezes? Temos um compromisso com essas pessoas. Sejam os idosos, sejam as crianças, sejam os adolescentes, sejam os nossos companheiros e companheiras. Porque depois que desanda, não foi o obsessor,
Não foi o nosso karma passado. Foi só simplesmente a nossa desatenção. O nosso desamor. Então vamos buscar fazer esse exercício, estar com essas pessoas, olhar para elas, aproveitar o tempo. Pode ser que amanhã nós temos uma tendência de pensar tudo amanhã. Amanhã não existe. Quem garante que o amanhã existe? Eu não garanto. Ninguém garante. E o amanhã é um segundo na frente, já é amanhã. Então vamos pensar no hoje. Vamos viver o presente. Aceitar quem nós somos no presente. Não sou toda essa beleza que eu gostaria de ser? Tá bom. Mas eu, como disse o meu amigo espiritual, faça uma análise e olhe o quanto de coisas boas você tem. Olhe para trás na sua vida e veja o quanto de coisa boa aconteceu. Pode ter acontecido coisas ruins? Podem. Mas vai ver que no balanço geral, muito mais coisa boa do que coisa ruim. Muito mais amor do que desamor. Muito mais conquista do que perdas. Ah, mas eu perdi tanto dinheiro, mas eu tenho uma família linda que eu deixei de olhar. Qual é a perda maior? Por conta do dinheiro ou eu deixei a minha família de lado? Por conta de toda a minha ambição profissional, um monte de coisa, eu deixei para trás. Coisas importantes eu deixei. Então vamos olhar aonde nós também estamos colocando as nossas potencialidades. Se é só na casa do material ou na casa do imaterial. Ah, mas a família é material. Não, ela é imaterial. O laço que nos une é imaterial. Porque ela permanecerá. O amor que une aquela família é imaterial. Ele nunca vai se destruir. Então nós não podemos trocar. Então é isso. É muito disso. É disso que eu me alimento, né, nos meus dias. Me alimento de olhar minhas dores, lógico, tem que olhar. Eu vou fazer o quê? Estou aqui para isso. Como diz uma amiga, não viemos aqui a passeio, né? Viemos aqui para viver, sentir. Então vamos sentir, vamos olhar, vamos tentar melhorar. Porque eu também quero ser feliz e já sou. Quero ser mais. Quero amar mais. Quero ser mais leve. Quero me cobrar menos. Quero me levar menos a sério também. Sabe? Eu tenho tempo. Ah, mas a vida passa? Passa. Mas eu tenho o amanhã espiritual. Vai ter uma casa para mim. Pode não ser no planeta Terra, mas vai ser onde caiba quem eu sou. Pode ser um melhor, pode ser um pior. Tudo bem. Mas não vai ser tirado de mim o direito de progresso, de continuar. Porque isso é assegurado pelas leis divinas, às quais todos nós estamos submetidos. Então vamos seguir, meus irmãos. Amando o máximo que for possível, respeitando e nos conectando aos corações que nos cercam, sempre, sempre. Muito obrigado, boa reforma íntima a todos. É uma luta, não é fácil, tema espinhoso, mas necessário. Estamos aqui para isso, reformar sentimentos. Muito obrigado, boa noite. Nós que agradecemos, né, o Fernando Alves pela excelente palestra, excelentes reflexões, né? Fica a reflexão para a gente poder aplicá-la no dia a dia, trabalhando sempre a nossa transformação interior. E assim, com essas reflexões, esses sentimentos, vamos até Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos.
Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, pelo Evangelho de Jesus, para que seja norma de conduta para toda a humanidade, por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, por todos os lares da terra, em especial por essa Casa Maria de Betânia que nos acolhe com tanta amorosidade. Urna de vibrações, câmara de paz, alunos, trabalhadores, assistidos, dirigentes e secretários, por todas as filosofias e religiões que se reúnem em nome do Cristo, buscando alto aprimoramento, pelos nossos parentes, familiares, amigos e prováveis desafetos. E vamos pedindo licença e vibrando por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E vamos deixando aqui no grande salão, em forma de coração, sentimentos de amor, de cura, para que a espiritualidade leve nos lares onde mais houver necessidade. E assim, fortalecidos e amparados, vamos até o Mestre Jesus com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que o amor de Maria nos abençoe nessa noite, que a espiritualidade nos acompanhe de regresso ao nosso lar e que lá permaneça até o próximo trabalho com a graça de Deus. Boa noite a todos, com as bênçãos de Maria, de Jesus, e que possamos estar em paz, levando